derrota injusta do Internacional. Eu vou repetir. Olhem nos meus olhos, leiam os meus lábios. Derrota injusta do Internacional. E eu não estou tirando méritos do Palmeiras na partida. Este timaço do Palmeiras. Eu estou apenas salientando que os méritos do Internacional, especialmente no segundo tempo, foram suficientes para que o Internacional, no mínimo, tivesse empatado esse jogo. Ei, presta atenção no Baldasso, tu tá vendo o comentário aí, mas deixa eu te perguntar o seguinte, tu tá precisando pagar um boleto agora, fazer um Pix importante e tu não tem dinheiro na conta. Que tal se eu te disser que tu pode parcelar o teu boleto que tu precisa pagar, o Pix que tu precisa fazer em até 12 vezes no cartão de crédito? Eu tô falando de Quita Boletos. Vamos virar esse jogo, gurizada. Agora, sem burocracia, 100% online, para tu fazer acontecer e resolver o teu problema. Então faz o seguinte, o link tá aqui na descrição para tu ir em Quita Boletos, tá bom? E lá, coloca o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento. Tá feito? Resolve agora. Essa é a minha primeira consideração. Foi injusta a derrota do Internacional. Segunda consideração que eu quero fazer para vocês. Foi um jogaço de futebol. De dois times que estão brigando pelo título brasileiro, em que qualquer resultado pode acontecer. Antes que apareça alguém aqui fazendo terra arrasada, eu digo, porque eu sou o cara que não aceita perder. Eu sou o cara que geralmente, quando o Inter perde, eu saio buscando culpados e eu dou pau em todo mundo. Hoje, este mesmo, que vocês estão acostumados, olho para vocês nesta câmara e digo, faz parte. Contra os grandes, tu troca garrafas. Faz parte. Perder para o Palmeiras faz parte. É um candidato ao título brasileiro onde quer que aconteça. Mas eu tenho que analisar as circunstâncias da partida. E aí, antes de desenvolver, eu cito 2 pontos que tornam essa derrota do Inter injusta. Primeiro, o Inter deu um banho no segundo tempo. O Inter deu um banho no Palmeiras no segundo tempo. Segundo, teve um pênalti para o Internacional não marcado. Que é uma coisa, aí ó, a gente vai berrar, a gente vai reclamar, mas se acostumem. Vai acontecer em quase todos os jogos, porque não serve para a CBF, para a Globo, o Internacional brigando pelo título brasileiro. Um pênalti escandaloso, o jogador do Palmeiras dá um pesaço na cabeça do Fernando, ele sequer encosta na bola dentro da área, e não deram o pênalti. Mas vamos desenvolver. Sobre a arbitragem é isso. Agora nós vamos falar sobre o jogo. Vamos falar sobre o jogo. O Internacional sentiu demais as ausências de Wesley e Carboneiro. Baldasso, mas não é tu que diz que o grupo do Internacional é maravilhoso? Sim, sou eu. Até porque os que entraram, o Tabata e o Vitinho, são bons jogadores. São importantes para o grupo, vão aparecer muito e serão muito importantes ainda. Acontece que tu muda completamente a característica do time ao sair ao mesmo tempo o Carboneiro e o Wesley. Sabe por quê? Porque esses dois jogadores são de vitória pessoal. São jogadores do 1 contra 1. São jogadores que quebram linhas. Para trazer mais para o mundo dos velhos aqui, são jogadores que driblam. Perdemos os dois ao mesmo tempo. E aí, especialmente no segundo tempo, especialmente no primeiro tempo, nós sentimos falta disso, porque o Tabata e o Vitinho são jogadores de composição ofensiva. Eles não são de vitória pessoal. O Inter sentiu muito esta diferença considerável, representativa, de característica de ataque. Pois bem, no primeiro tempo, o jogo foi parelho, mas o Palmeiras foi mais incisivo, mais agressivo e mais vertical, coisa que o Inter não teve. Talvez por isso que eu falei em relação aos caras do lado do campo. Então, no primeiro tempo, se alguém tivesse que sair vencendo, era o Palmeiras, que teve uma sensível superioridade em relação ao Internacional. O Inter vai para o intervalo e volta diferente. Não taticamente, mas na postura. O Inter volta para o segundo tempo arrasador, com os dedos na tomada em 220.
O Internacional volta para o segundo tempo e assim foi em todo o segundo tempo, em cima do Palmeiras, pressionando de todas as formas. Eu duvido que nesta temporada de 2025 tenha tido algum jogo que o Palmeiras tenha sido tão pressionado como foi nesse segundo tempo no Beira-Rio. E aí sim, aí o Inter com chances claras de gol. Aí o Inter chegando, o Valência perdeu um gol inacreditável no final do jogo. Tá bem, por méritos do Everton também, que é um goleiraço, mas o Internacional construiu o suficiente no segundo tempo, no mínimo, para empatar o jogo. E o curioso é que foi justamente no segundo tempo, em que o Inter foi muito melhor do que o Palmeiras, que o Palmeiras fez o seu gol. Numa escapada, com uma falha do Bernabé, porque o lance do Bernabé é o seguinte, ou foi falta nele, ou foi falha dele. Eu vi, eu achei que não foi falta, porque o pé do jogador do Palmeiras estava descendo quando encosta no pé do Bernabé, então falhou o Bernabé. Falhou o Bernabé. O Inter fez um segundo tempo muito bom, o que me alenta, eu repito, gurizada, para vocês que não viram o jogo, ou talvez não estejam prestando muita atenção nos outros times que não sejam o Internacional, esse time do Palmeiras é muito bom, mas é muito bom. A defesa desse time do Palmeiras é inacreditável. O lateral direito deles, o Gustavo Gomes. O sistema defensivo do Palmeiras é incrível. Tem um grandão lá que eu não lembro o nome agora, com a fita na cabeça. Velho, jogadoraço. Palmeiras só tem jogadoraço, é um timaço, um grupo. Entrou no segundo tempo o Pedrinho, aquele que era do Atlético Mineiro. Desculpa, Paulinho, que era do Atlético Mineiro. É um exuberante jogador, ele é banco do Palmeiras. Então, assim, dificuldades contra o Palmeiras colocadas. E o Inter foi muito melhor no segundo tempo. Ah, Baldasso, daqui a pouco tu vai fazer que nem fizeram lá, vai dizer que foi uma derrota maravilhosa. Não, é uma derrota doída. É uma derrota doída. Eu perdi a invencibilidade de 2025 e eu perdi um jogo em casa. O que, para quem briga pelo título, agora tem que ser recuperado. Começa pelo Grenal, tá? Nenhum outro resultado que não seja vitória no Grenal no final de semana dá para aceitar. O Inter é obrigado a vencer o Grêmio, porque aí, de alguma forma, tu tá recuperando isso que aconteceu hoje no Beira-Rio. Individualmente, já citei os dois caras do lado do campo que hoje comprometeram, o Vitinho e o Tabata, não só pelas características diferentes e inferiores ao Wesley e o Carboneiro, mas pelo fato de que também foram mal no jogo. O Tabata, no primeiro tempo, teve alguns momentos que ele foi irresponsável, inclusive, displicente. E o Vitinho não apareceu. Mas vamos lá, eu tenho outras considerações para fazer. O Vitão fez uma grande partida. O Vitão estava pelo lado dele o Estevão, que é um jogador de Real Madrid. Maravilhoso, Vitão. Antony, maravilhoso goleiro do Internacional, com intervenções absolutamente importantes. Fernando, a nossa equipe, né, dividiu a votação entre ele e o Gustavo Gomes do Palmeiras como craques nas séries. Fernando é incrível. Fernando é o melhor primeiro volante do país. Jogador inacreditável. Bom, aí no segundo tempo o Alan Patrick apareceu bem mais, mas eu senti falta de mais Alan Patrick hoje. No primeiro tempo, então, ele estava completamente sumido. E a gente sabe que quando o jogo passa menos pelo Alan Patrick, o jogo para nós é de menos qualidade. Repito, no segundo tempo ele apareceu mais, o Inter cresceu e o Inter chegou com força. O Bernabé chegou muito lá pelo lado esquerdo, o Internacional foi incisivo, chegou com muita força e poderia ter. Vamos lá, para resumir o que eu quero dizer para vocês. Baldasso, seja mais claro. Se o jogo tivesse que ter tido um vencedor, não era para ser o Palmeiras, era para ser o Inter. Especialmente por um segundo tempo absurdamente superior do Internacional. Tivesse que ter tido algum vencedor, era o Inter. Mas o empate talvez fosse o mais adequado. E não a derrota do Internacional. Que eu não vou tratar aqui como terra arrasada. Eu sei que nessas horas o torcedor fica bravo, estava esperando vencer, eu também estava esperando vencer, mas eu tenho que ser um pouco mais frio do que só torcedor para dizer para vocês que o que aconteceu hoje, vou repetir a minha frase lá do começo desse comentário. O que aconteceu hoje faz parte. Em algum momento o Inter ia perder. O Internacional está perdendo a sua primeira partida do ano para um dos melhores grupos do Brasil, em que o Internacional os amassou no segundo tempo e o resultado foi injusto. É essa a derrota que o Inter está tendo. Então calma lá, vamos sofrer, perdemos o primeiro jogo, vamos lamentar 3 pontos perdidos dentro de casa, vamos respirar e vamos acordar amanhã buscando recuperar esses pontos que perdemos hoje, começando pelo Clássico Grenal.
Acho que algumas lições hoje foram aprendidas também. Acho que algumas evoluções vão acontecer. No próximo jogo, se Deus é Pai, Nosso Senhor, volta o Wesley. Daqui 2 semanas volta o Carboneiro, né? E a gente não precisa descaracterizar tanto os nossos lados do campo, que hoje foram fundamentais. Eu tenho certeza absoluta que se hoje estivessem pelos lados do campo o Wesley e Carboneiro, o Inter tinha vencido o jogo e, quem sabe, com relativa facilidade. Mas se não existe. Eu tenho que me virar quando eu perco os jogadores. E hoje eu tive dificuldade para isso, porque os lados do campo do Internacional funcionaram muito pouco. Quando entra o Gabriel Carvalho no segundo tempo, melhora. O Roger abandonou a ideia dos agudos pelo lado do campo. Ele põe o Gabriel Carvalho, que é um meia. Melhora. Melhorou. O Borré foi outra tentativa. Ok, deu errado. Porque o Borré entrou muito mal. Mas foram movimentos. Entrou bem o Diego Rosa no lugar do Aguirre. O Aguirre fez uma grande partida. O Diego Rosa se apresentou como uma solução importante pelo lado direito, um jogador bem interessante. Mas perdemos. Perdemos. Perdemos para o grande Palmeiras dentro do Beira-Rio, que não significa que o Palmeiras seja superior ao Internacional. O Palmeiras venceu o jogo hoje, mas não mostrou que é superior ao Inter. De jeito nenhum. Ao contrário. O Internacional, com seus problemas no segundo tempo, repito, foi muito melhor que o adversário. Muito melhor que o adversário. Então vamos lá. Amarguemos todos nós o gosto de fel de uma derrota. Mas com a consciência para quem foi e como foi. O ano está aberto e nós vamos brigar pelos principais títulos.